Nesta manhã nós vamos estudar o tema da nossa lição. Quem já está com a lição em mãos aí, a lição de número 8, e tem por título O Líder do Pequeno Grupo. Todos estão com esta lição em mãos, amém? Amém. E nessa manhã, irmãos, nós vamos ver alguns critérios muitíssimo importantes para a nossa formação. Não apenas como líder do pequeno grupo, é porque valores, princípios que nós vamos estudar e vamos refletir nesta manhã, eles são de grande aplicação em todas as áreas da nossa vida, seja na liderança do pequeno grupo, seja na empresa que você trabalha e sobretudo na família a qual nós pertencemos. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, as coisas elas estão muito interligadas. A exemplo, antigamente a gente tinha um conceito de estar online e de estar offline, né? Hoje em dia é tudo online, tudo é autoligado, todo mundo tem conhecimento todo o tempo. De modo, irmãos, que as habilidades que nós antes desenvolvíamos para aplicar no trabalho são habilidades que hoje nós podemos e devemos desenvolver para aplicar em qualquer lugar. Então não existe mais o conceito de essas habilidades eu uso na empresa, estas habilidades ou estas qualidades eu ponho em prática na igreja e tais habilidades são para estar em prática na família. Não existe isso. Nós nos desenvolvemos como indivíduos, as nossas aptidões, as nossas habilidades, e em qualquer lugar que o Senhor nos plante, nós estaremos aptos, irmão Carlos, para naquele lugar que o Senhor nos colocou, desenvolver ou agir, proceder com excelência por causa das habilidades que Ele nos deu. Então nós precisamos nos desenvolver todo o tempo. O título da nossa lição fala do líder do pequeno grupo, e talvez alguém olhe para mim e diga assim, mas eu não sou líder. Mas pastor, eu não sou líder, eu não tenho características de liderança. Vamos por parte. Porque qual é o conceito que a gente tem de liderança? O que é que está no nosso imaginário do que é ser líder? Alguém poderia... Estamos em sala de aula, irmãos. Vou até chegar mais perto de vocês aqui. Molei está dizendo aqui que o líder é aquele que ajuda os liderados a crescer juntos. Concordo. A gente tem mais algum conceito do que seria a liderança? Liderança à frente de, né? Aquele que vai na frente, que direciona. Nós temos aqui, irmãos, excelentes conceitos acerca do que é liderança. E a habilidade de liderar não é fácil. Por muitos motivos. A primeira coisa que torna difícil a liderança é que normalmente a liderança é um lugar solitário. Normalmente a liderança é um lugar que você ocupa. E essa liderança não é ainda que existam pessoas que te orientem, que te ajudem, que te aconselhem, a responsabilidade do líder cabe a uma pessoa só. E isso é necessário por quê? Porque todos aqueles que são liderados precisam ter uma voz de comando clara. E quando muitas pessoas falam, fica difícil de a gente compreender. Então, a liderança, a responsabilidade da liderança, ela é muito solitária e muitas pessoas não querem ocupar esse cargo porque é difícil. As habilidades que um líder precisa desenvolver também são custosas, de responsabilidade, de compromisso, de coragem, de assumir risco. Porque quando o líder ele assume o risco, ele está botando a própria pele em jogo, não é verdade? Então, muitas pessoas não querem ter o risco de colocar a sua reputação, de colocar os seus recursos, de colocar o seu nome, o seu tempo, em algo que pode simplesmente perder. Então, aquela pessoa que exerce a liderança, irmãos, ele precisa desenvolver a coragem, ele precisa desenvolver o altruísmo para amar, para estar disposto a liderar, para auxiliar. E não é à toa que hoje, eu vou falar no mundo corporativo, são gastos, irmãos, milhões em desenvolvimento, em capacitação, em treinamento para desenvolver a essência de líder nas corporações. Eu estava dando uma lida recente e aqui no Brasil, todos os anos,
gastam, aqui no Brasil o valor ainda é baixo, em torno de R$1.000 as empresas gastam por ano para capacitação da liderança das empresas. Um valor muitíssimo baixo, comparado nos Estados Unidos, que multiplica por alguns milhares de dólares. O fato é que, quando se tem investimento em desenvolver a liderança, a instituição, a corporação, a empresa, ela vai funcionar melhor porque existem mais pessoas com uma visão e um pensamento de líder. Na igreja, irmãos, não é diferente. E a liderança tem uma característica muito bacana, é que só é bom líder quem já foi bom liderado. Como assim, pastor? Vamos por parte aqui para a gente entender esse conceito. Isso, eu já estou, irmãos, dando essa introdução aqui, porque quando a gente chegar em algumas partes da lição, esses conceitos precisam estar bem claros para nós. Quando você é um liderado insubordinado, quando você é um liderado que não sabe ouvir o seu líder, quando você se precipita em julgar comandos que são enviados, que são emitidos pela liderança, e você se prontifica em criticar, em julgar, sem muitas vezes saber o que está acontecendo, quando você estiver ocupando o lugar de liderança, a sua liderança ela não será eficiente. Mas por quê, pastor? Primeiro, porque quando você é um liderado insubordinado, você fica incapacitado de absorver e aprender virtudes que você aprenderia se você fosse leal ao seu líder. E uma vez que você não aprende essas virtudes, quando chegar no seu momento de liderar, você não vai ter valores como lealdade, como fidelidade, como compromisso. E mais uma série de coisas, irmãos, que eu poderia citar aqui. Então, para você ser um bom líder, primeiro, aprenda a ser um bom liderado. Aprenda a ouvir, seja paciente para falar. Entenda que muitas vezes a ordem que está vindo de alguém que tem um conhecimento que às vezes você não tem. E que se você tiver um conhecimento maior, antes de você se rebelar contra a liderança, chama a liderança para conversar. Fala, o senhor sabia dessa informação aqui, assim, assim? Porque você mostra lealdade e fidelidade com o seu líder. Então, um conceito que a gente precisa ter claro, que só é bom líder quem já foi bom liderado. E no conceito de igreja, nós agora vamos entrar na nossa lição, nós desenvolvemos esses dois papéis simultaneamente. Como igreja, corpo de Cristo, nós temos um líder que é Jesus, que é o cabeça da igreja. Isso está claro? Não há que se falar nisso aqui. No contexto de instituição, igreja agora como denominação, nós temos um pastor que exerce a nossa liderança, nós temos um ministério de pastores, um corpo pastoral que exerce a liderança, nós temos líderes dos departamentos que exercem liderança, nós temos líderes de classes de escola bíblica, nós temos professores que exercem liderança, nós temos ministros de louvor que exercem liderança. E por sua vez, todos estes também estão sujeitos a uma liderança. Saindo do conceito de igreja como instituição e partindo para a família agora. Na sua casa também tem um líder. E na sua casa, o líder da sua casa também está debaixo de uma liderança. Amém? Tá claro isso aqui, irmãos? Você é homem casado e pode dizer, na minha casa eu sou líder. Você também está debaixo da liderança de Deus. E existe uma joia que está sobre sua cabeça. A Bíblia diz que a esposa é como joia, irmão, de pôr sobre a cabeça. Porque o homem não domina o seu próprio corpo, a esposa não domina o seu próprio corpo. Então, embora o homem exerça a liderança do seio familiar, ele, como homem, como indivíduo, está sujeito à sua esposa e a sua esposa sujeita ao seu marido. É um conceito complexo? É. Mas essa é a nossa realidade. Nós exercemos lideranças e nós somos liderados concomitantemente, juntamente.
Então, quando agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, no estudo bíblico da gente dessa manhã, isso precisa estar claro. Em alguns momentos, eu preciso tomar o meu lugar de líder, fazer o meu papel de líder, exercitar as minhas habilidades de liderança, e possa ser que no momento seguinte, eu precise, de fato, lembrar que eu também sou liderado e procurar o meu lugar de liderado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então agora vamos entrar de fato na lição, porque eu entendo que esta classe maravilhosa já entendeu esses conceitos e a gente vai ter fluidez no decorrer da nossa lição. O texto áudio da nossa lição está no livro de Efésios, como o pastor Jones leu aqui mais cedo, capítulo 2, o versículo 20. Se os irmãos me permitirem, já vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Quando diz aqui que Cristo é a pedra angular, nós estamos tomando Cristo aqui por fundamento. Ele é, como o irmão disse aqui, o que vai na frente. Ele é aquele que precede. O significado de pedra angular na arquitetura tem alguns significados. Ela pode ser a pedra que fundamenta toda a edificação. E tem um termo que é utilizado na arquitetura também, que eu acho de extrema importância. Quando a gente observa em construções de edificações muito antigas, nós costumamos ver pórticos, né? Aqueles portais em fachadas, a gente tem no Coliseu, em várias edificações, e aí eu ficava me perguntando como é que na antiguidade as pessoas faziam essa estrutura se não tem a engenharia que a gente tem hoje. E aí o segredo estava na pedra angular. Eles construíam uma pilastra aqui desse lado, uma pilastra do lado de cá, e o que fazia não desmoronar era a pedra que ela colocada no meio. Então essa pilastra se escorava nesta pedra, e a pilastra de cá se escorava do outro lado da pedra. E essa pedra posta no meio para não desmoronar era chamada de pedra angular. Eu tentei explicar de um jeito lúdico aqui, os irmãos conseguiram me entender, amém? Glória a Deus. Então Cristo aqui, nesse texto, ele já está sendo posto como uma pedra angular. Aquele que vai na frente, aquele que sustenta, aquele que suporta o peso para manter edificado. Esse é o conceito da pedra angular. A verdade aplicada na nossa lição, você pode acompanhar na lição que está na sua mão, diz o seguinte: os pastores e obreiros não terão que fazer todo o ministério, mas, ao contrário, serão liberados para treinar cada crente para ser um ministro e desenvolver o trabalho do discipulado cristão. Amém? Então, todos vocês que estão me ouvindo aqui na nave do templo ou que estão nos acompanhando pela internet, se você é salvo em Cristo, você tem um chamado para discipular. A função do discipulado, a função de ganhar almas, não é só minha que estou ensinando nessa manhã, ou do pastor Josué, ou do pastor Jones. Esse chamado é para todo aquele que aceitou Cristo como Senhor e Salvador e se tornou igreja. Então, essa é a convocação para todos nós. A leitura coletiva, eu vou fazer a leitura aqui, irmãos, está também no livro de Efésios, e a leitura parte do versículo 13 ao versículo 22. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que tendes estado estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós temos nesta manhã, irmãos, alguns propósitos que a lição traz para nós, e eu vou ler com os irmãos aqui e comentar sobre alguns deles. O primeiro propósito que nós temos nessa manhã, o primeiro objetivo, é que ao final desta aula, todos nós sejamos capacitados a levar cada crente a entender
que a missão de evangelizar e discipular, ela é de todos. Segundo objetivo, lapidar cada líder às características inerentes do líder cristão. E o terceiro objetivo que nós temos nesta manhã é compreender que liderar é mais motivação do que força. Quando nós perguntamos aqui agora há pouco sobre características da liderança, alguém poderia ter citado, por exemplo, que ser líder é influenciar. Ser líder é desenvolver no outro um desejo comum para que ele faça, sem ser obrigado, algo que seja para benefício de todos. Porque, veja, falando aqui agora no conceito de igreja, nós temos uma diaconia belíssima nessa igreja. Nós temos o ministério de louvor, nós temos o grupo de pastores, nós temos irmãs do círculo de oração, nós temos o departamento de jovens, de adolescentes, e todas essas pessoas trabalham sem monetização, elas não recebem salários para fazer isso. Elas são motivadas a fazerem algo com amor, com presteza, irmãos, com vontade de fazer, sem receber nenhum tipo de remuneração financeira, porque elas são impelidas a fazer aquilo por amor. E nisto nós vemos que existe em cada uma dessas pessoas um conceito de liderança. Porque se o líder, pastor Luciano, por exemplo, de jovens e adolescentes, assume o serviço e convoca os jovens, e faz café, e faz culto, e faz isso, e faz aquilo, por que faz? Porque um sentimento de amor e de liderança sendo desenvolvido nele, o leva a fazer essas atividades. Porque o pastor Josué não vai obrigar o pastor Luciano a fazer isso. Eu não tenho condição, por exemplo, de influenciar nenhum dos irmãos a ferro e força, como a gente diz, a sentarem, por exemplo, nesta manhã para me ouvir. Eu não tenho esse poder. Quando a gente está dentro da indústria, o chefe, não vou dizer líder, tem poder ali de obrigar dentro dos regimentos da instituição, e aí o funcionário, o colaborador, se sente compelido pela autoridade que o chefe tem a fazer determinada coisa. Mas e fora da empresa que você não tem essa autoridade? Como é que você faz as coisas? Na sua família, por exemplo, que ninguém é contratado para trabalhar na sua família. Porque sua esposa não é contratada, seu filho não é contratado. Como é que eles vão obedecer você? Como é que eles vão ter por princípio aquilo que você prega, se eles não são impelidos por força de contrato de serviço? Aí, irmão, verão onde entra o papel da liderança. De o líder conseguir identificar no outro aquilo que motiva e falar na linguagem que o outro entende, e assim ele conseguir compartilhar o que está no coração dele, tornar comum para que todos tenham a mesma visão que ele tem. Aí o negócio engaja. Tem um livro que eu quero indicar para os irmãos aqui. O nome do livro é A Arte de Mentorear Pessoas. Todos estão vendo a capa aqui? A autora do livro, essa moça que está na foto aqui, o nome dela é Darlene Zek. E Darlene, ela foi líder do Hillsong. Por muito tempo ela fundou o grupo lá na Austrália ainda, e hoje a Hillsong é a maior banda gospel, eu acho que de todos os tempos, né, Dionísio? Eu acho que eu posso, se não uma das maiores de todos os tempos. Muitas músicas que cantamos aqui na igreja são traduções dessa banda. Depois acabou virando ministério, enfim. E até salientar que alguns ministérios da Hillsong que tem pelo mundo não tem mais a ligação com a Hillsong da Austrália, que foi a primeira banda que foi formada. Mas o que é que acontece? Deus colocou no coração de Darlene Zek uma maneira de liderança, e ela vai dizer nesse livro aqui que mesmo essa banda tendo sido a maior do mundo no meio evangélico, ela disse que ela ensinou muito pouco sobre música e sobre cantar para esses músicos e essas pessoas que faziam a composição dessa banda. Mas ela disse que ela gastou incessantes horas em oração, em conversas, em reuniões, em jejuns, porque ela vai dizer nesse livro que a maior dificuldade do líder, e talvez o papel mais importante dele, é ele abrir o seu coração e ele fazer os seus liderados conhecerem aquilo que Deus colocou dentro do seu coração como ministério. E, irmãos, isso é difícil. Como é na sua casa?
que Deus deu ao homem, à mulher, ao marido, à esposa, ao filho. Uma visão, um planejamento, uma direção. Como é que essa pessoa que recebeu algo de Deus vai conseguir compartilhar com a família e fazer toda a família andar junto nesse propósito? Aí eu vou usar as palavras de irmã Darlene quando ela diz: é abrir o seu coração de um jeito que você consiga fazer as pessoas entenderem aquilo que Deus está colocando no seu coração. São, irmãos, realmente incessantes horas de oração, de comunhão, de jejum, de vivência. E é difícil. Porque cada pessoa, cada cabeça é o quê? Um mundo. E eu preciso desenvolver uma das habilidades que todo líder precisa ter, que é aprender a falar na linguagem que o outro entende. E para você aprender a falar na linguagem que o outro entende, a primeira coisa que você precisa desenvolver ou aprender é a linguagem que você fala. Por que, pastor Jonatas? Porque se eu falo somente inglês, o pastor Luciano fala alemão, e eu quero ser compreendido, eu tenho que esquecer o inglês que eu sei, eu tenho que falar no alemão que ele entende, porque quem quer ser entendido sou eu. Os seus filhos na sua casa falam a mesma linguagem que você? A sua esposa tem a mesma linguagem que você tem? Pastor, eu não sei nem a minha linguagem. Eu vou sugerir ao pastor Josué Brandão, irmãos, que na última lição, no último estudo sobre os pequenos grupos de integração, a gente faça um teste aqui, para a gente descobrir a linguagem de amor que cada um fala. E os irmãos saberem como identificar no outro a linguagem que ele tem. Tem um escritor que eles... Shempes, esse é o primeiro nome dele agora, acho que é Daniel Shempes. Que ele escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro ele fala que cada pessoa tem um jeito específico de entender e de comunicar afeto. E aí ele diz que são 5 linguagens. E aí ele vai dizer que é tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço e presentes. Pronto. Presentes. Cada pessoa vai entender amor e que é amada em uma dessas linguagens. Aí no final, se o pastor José permite, a gente faz um teste bacana aqui, a gente vai aprender como identificar e, sobretudo, qual é a nossa linguagem, para que nós possamos falar na linguagem que o outro entende. Amém? Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição aí fala de um bom líder do pequeno grupo. O tópico 1.1, liderança é fundamental. Os irmãos que estão com a lição na mão, deixa eu fazer um adendo rapidinho. Eu vou falando o nome do tópico, porque acho que na configuração aí, se os irmãos observarem bem, tem alguns pontos que estão trocados. Então eu vou estar sempre falando aqui o nome e o número do tópico que os irmãos identificam na lição. Combinado? Amém? Ou não amém? O mais importante, acima de qualquer coisa, é a ação do Espírito Santo, a intimidade com Deus e a vida de oração. Esta disciplina e comunhão torna o líder comum no líder de excelência. É ele quem estimula a oração e a intimidade com Deus, dando espaço ao Espírito Santo para que trabalhe nos corações. Essa sensibilidade do sacerdote na família dinamiza todas as atividades para que o crescimento do pequeno grupo familiar e, consequentemente, da igreja, aconteça de forma leal e saudável. A gente tem alguns exemplos que o pastor traz para a gente na lição, de Atos capítulo 2, 42, versículo 43 e 47, 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1, que vai falar dessa liderança, né, nesse momento aí, dessas características do líder, de desenvolver nos liderados essa vontade, né, esse desejo por oração, por praticar a vontade do Senhor. Em lições posteriores, veremos como essa relação de liderança na família pode acontecer de uma forma plena e leve. Na família, é inevitável o reflexo do sacerdote, do pai, do esposo. E observe uma coisa aqui, vou até parar para fazer um comentário. Fala com todos os maridos aqui, com todas as esposas. Você beber uma água. Vou reler aqui essa linha que eu li anteriormente. Na família,
é inevitável o reflexo do sacerdote, do pai e do esposo. Homens, a sua esposa é reflexo do que você faz e de quem você é. Maridos, vocês são reflexo da esposa de vocês. Eu ainda vou mais adiante. Aquilo que incomoda na sua esposa, aquilo que incomoda no seu esposo, mude primeiro em você. E você vai ver mudar nela. E você vai ver mudar nele. Ah não, pastor, isso que você está falando não faz sentido. Eu vou te dar um exemplo. Você pode dizer, pastor Jonathan, lá na minha casa eu queria que a minha esposa fosse mais fitness. Eu queria que minha esposa cozinhasse comidas mais saudáveis. Eu queria que ela fizesse atividade física, porque ela não faz. Começa você fazendo atividade física. Começa você fazendo comidas melhores. Irmão, ele está olhando para mim rindo. E ele está rindo porque eu já sei, irmãos, eu vou compartilhar aqui. Ele gosta de cozinhar, ele cozinha bem. E ele já está aqui passando a mão na barriguinha dele. Mas, irmãos, quando o esposo tem entendimento que a esposa é reflexo dele, e o contrário também é verdade, a gente começa a ter atitudes mais saudáveis, porque eu quero ver no outro certas qualidades, mas que eu preciso desenvolver antes em mim. Eu estava conversando, fazendo um aconselhamento com um casal um dia, e eu falei justamente para eles, eu falei, olha, você está reclamando de coisas aí, mas a pergunta é, você faz? Porque às vezes você está reclamando, está exigindo uma coisa, e se você parar para analisar com frieza, você vai ver que você não está fazendo, porque se você estivesse fazendo, ela estaria fazendo junto. Do ponto de vista espiritual, tem um peso muito grande isso. Eu estava até conversando com minha esposa, e mostrando para ela um dado interessante, não foi aqui no Brasil, foi uma pesquisa feita, encomendada por uma instituição americana, e que numa família que se converte ao cristianismo, quando a mulher se converte ao cristianismo, existe uma taxa, eu não vou lembrar exatamente agora, mas algo em torno de 15 a 20% de chances de essa família também se converter ao cristianismo. Mas em uma família em que o homem se converte ao cristianismo, a probabilidade de que toda esta família se converta ao cristianismo beira 90%, se eu não me engano 87%. Aí entra um fator importantíssimo nesse dado, que é o fator liderança. Você, homem, que está me ouvindo nessa manhã, se você se levanta como sacerdote e liderança da sua casa, eu lhe digo com toda certeza que beirando os 90% da sua família vai caminhar junto contigo, se você exerce a sua liderança. Se o líder do pequeno grupo familiar for edificante, ativo e sensível às necessidades da família, o PGFAM vai ser bom e saudável. E se não for, justamente o contrário. Se o líder for desleal ao projeto proposto pela igreja e o seu pastor e for ineficiente no desenvolvimento do ministério discipular, o pequeno grupo se tornará também o quê? Improdutivo. Os irmãos já ouviram a expressão, Deus te abençoe, meu irmão. O Senhor te deu um grande galardão. Muito obrigado. Chega um café aqui. Eu vou até abrir um parêntese aqui para agradecer ao irmão Jonatas. Cadê ele? Me trouxe um café aqui, irmão. Muito, muito bom. Muito obrigado. Não tive nem chance de agradecer, que ele passou correndo, botou um pacote assim na minha mão e saiu. Agora que eu estou tomando café, eu lembrei, irmão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te prospere em tudo. Irmãos, tem um ditado por aí que diz assim, olha, a palavra educa, mas o exemplo faz o quê? O exemplo faz o quê? Arrasta. Irmãos, já ouviram isso? E eu ouvi com muita frequência. A palavra, irmão, educa, mas se não der o exemplo, aí o pequeno líder que a gente está estudando nessa manhã, ele pode ter um discurso muito bonito. Ele pode chegar, pegar a Bíblia lá, até falar alguma coisa, seguir o rito de ler o texto bíblico, fazer uma oração. E isso já é maravilhoso, irmão. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Mas se você, na condição de líder do PGI, não pratica aquilo que você ensina, que exemplo, irmão. Aí o seu filho, o seu vizinho, o seu primo que está ali frequentando a sua casa, participando do PGFAM, olha e fala, mas olha que demagogo.
Olha que hipocrisia, está pregando aquilo que não vive. E é uma coisa que todos nós, como cristãos, incorremos. Nós precisamos ensinar sobre Cristo, mas tão importante quanto ensinar sobre Cristo é viver Cristo. Porque a palavra que eu ensino, ela pode até educar, mas é o meu exemplo que gera a transformação. É o meu exemplo que arrasta. Amém ou não amém? Nós, na condição de líderes da nossa casa, na condição de líderes do PGFAN que iremos liderar, precisamos, além de ensinar, viver. Porque, irmãos, dizer uma coisa aqui para os irmãos todos: perigosa coisa não é um ateu que diz que não crê em Jesus. Coisa perigosa é alguém que diz que crê em Jesus e que vive como se ele não existisse. Isto é muito perigoso. Precisamos ter a consciência, irmãos, cristã, de que o Cristo que eu prego precisa ser o Cristo que eu vivo. Então, esse primeiro tópico que nós comentamos são só as primeiras, irmãos, características de liderança, porque o pau vai quebrar aqui agora. Ponto 2, o bom líder, ele é servo. O bom líder, nós falamos aqui sobre características de liderança no início, e as pessoas falam, não, o líder é aquele que vai na frente, o líder é aquele que influencia, o líder é aquele que dá o exemplo. Se você não serve, como é que você vai então exercer liderança? Como, irmãos, na minha casa, eu vou ensinar para a minha família e para aquelas famílias que estiverem na minha casa sobre servir ao próximo se eu não o faço? Como posso ensinar sobre amor se eu não sirvo, se eu não ajudo, se eu não auxilio? E pior que isso, é além de não auxiliar, é criticar. Que tem gente que é muito bom nisso, não é verdade? Porque se tem uma coisa que todo mundo aqui tem pós-doutorado, é na crítica. Porque criticar, irmãos, é fácil. É muito fácil criticar a comida ruim, a casa suja. É muito fácil criticar que o meu filho não tem nota boa na escola. Você só faz sua obrigação. Eu pago a escola para você estudar. Exato. Você paga para ele estudar. E a educação? Porque, veja bem, estudar não é educar. E o papel da escola é ensinar. O papel de educar é seu. E aí, quanto tempo você senta com paciência com seu filho para ensinar o dever de casa? Com amor, irmão. Lembrando que a criança está aprendendo, você é um adulto formado. O adolescente da sua casa rebelde é um adulto em formação, que não precisa só da sua crítica, porque o pai vai criticar em qualquer momento, a mãe também vai, a gente critica o comportamento ruim, mas eu preciso dar o exemplo do comportamento bom. E eu preciso, em amor, corrigir. Então, na sua casa, se você é líder, sirva. Na psicologia infantil, eu estava vendo uma psicóloga falando isso, dando o exemplo do casal que tem filho pequeno. E o assunto em questão era porque, às vezes, o bebê só quer a mãe, só respeita a mãe, não respeita o pai. E, às vezes, o pai, para se impor, ele tem que gritar com a criança vai crescendo naquele rito ali e só escuta o pai no grito, na agressão. Ela dá um exemplo interessante, ela fala, olha, o homem, né, o pai, toma a criança no colo, brinca ali, aí faz cocô, chega para a mãe. Ele está com a criança no colo, aí a criança chora, chega para a mãe. Aí, na hora de dormir, chega para a mãe. A criança, irmãos, involuntariamente ela vai aprendendo que quem cuida dela, quem alimenta ela, quem limpa ela é a mãe. Então o pai é só quem pega 15 minutos ali para brincar um pouquinho. Então a criança ela não vai criando o vínculo de temor e de respeito por aquela pessoa que provê para ela. Olha que coisa interessante. Então, em famílias em que o pai e a mãe, elas desempenham o papel no cuidado com a criança aprende que os dois são autoridades. Porque o meu pai também me alimenta, o meu pai me protege, o meu pai me limpa, o meu pai me põe para dormir. Igual a minha mãe faz. Se a minha mãe faz, é autoridade, o meu pai... E aí você vai aprender, irmãos, sem sofrer, que para o seu filho lhe obedecer, você não precisa elevar sua voz por quarteirão inteiro ouvir, ou bater no seu filho, jogar ele no chão e pisar no pescoço. Porque a criança vai olhar para você com um senso de autoridade.
autoridade. E ela aprende isso quando você serve a ela. É difícil de entender isso, mas é difícil de praticar, viu? É difícil. O líder, para ser bom, ele precisa servir. Aí no PGFAN lá na sua casa, irmãos, sugestão, o que você pode fazer essa semana na sua casa para a sua família entender que você serve a ela? É um desafio. Toda semana aqui, tá tendo desafio agora, né? A irmã Vera tá olhando para mim ali, rindo. E o esposo dela. Quero desafiar os irmãos. O que é que você pode fazer no PGFAN, lá na sua família, essa semana, irmão? Para a sua família entender que você serve a ela. Será que fazer um almoço diferente? Será que levar a sua família para fazer uma atividade diferente? Ou será que sua esposa vai chegar do trabalho essa semana e vai achar essa casa limpa, meu irmão? Eita glória, esse banheiro lavado, os pratos limpos, será? Eu não vou sugerir aqui não, mas eu quero ouvir semana que vem. O que é que vocês fizeram para a sua família entender que você serve a ela? Porque esse é um princípio de liderança. Líder bom é aquele que serve, porque ele é aquele que vai na frente. Como o irmão bem colocou aqui no início da aula. É aquele que vai primeiro. É aquele que se doa. Essa é a função da liderança. 1.3. O bom líder deve vigiar a intenção e a motivação do seu coração. Por que o líder deve fazer isso, irmão? Porque é sorrateiro o orgulho. O orgulho é sorrateiro. O apóstolo Paulo disse ao jovem discípulo Timóteo: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Seja vigilante consigo mesmo no que tange aos elogios. Podemos recebê-lo, mas reconhecer sempre que a glória é de quem? Olha que coisa perigosa. Você começar a se destacar lá na sua casa, na sua família, começar a fazer um bom trabalho. Aí sua esposa fala assim: ô amor, olha, você tá crente, viu? Tá tão bonito de ver, um homem de Deus, um homem valoroso. Aí sua esposa olha para você e fala: mas amor, olha que mulher íntegra, que mulher sábia que você tem sido. E parabeniza, aí você começa: não, porque agora... Que perigo, irmão. Porque você sai do lugar de humildade, de líder servidor, e você se ensoberbece. Porque eu sou bom. Tu nunca vai achar alguém melhor que eu. Aí começa as fissuras, a raiz de amargura, as trincas, e daqui a pouco o telhado faz o quê? Puf, cai. Quem é que gosta de conviver com gente altiva de coração? Quem é que gosta de conviver com gente orgulhosa? Com gente orgulhosa. Que tudo está certo, a minha palavra... E é um risco que nós incorremos, porque às vezes a gente elogia para reconhecer o trabalho do outro, e aí a gente tropeça porque o outro não sabe ouvir elogio e se engrandece. E não é só dentro de casa que eu estou falando. Eu estou dando o exemplo de casa porque é o mais simples. Muitas vezes aqui, neste lugar. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos: na posição que eu estou aqui, com o microfone na mão, é vigilância o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque muitas pessoas desejam ter acesso a isso aqui, ó. Porque sua voz vai ser o quê? Ouvida. E, irmão, eu tenho medo. Eu confesso para os irmãos. Deus, não vou dizer isso aqui porque os irmãos... Eu estou em aula aí, então em aula a gente realmente se mostra, a gente é vulnerável, a gente mostra as nossas limitações porque nós estamos em sala de aula. E Deus é que mais do que vocês sabem a minha preocupação, porque eu digo: Deus, nunca me deixa, Senhor, eu pregar algo de mim, ensinar algo que seja de mim, ou falar apenas porque eu quero, se o teu Espírito Santo não estiver direcionando. Porque eu preciso ter claro, e a gente vai ver logo aqui no próximo tópico, que o líder, ele precisa saber quem ele serve. E o líder não serve as suas próprias vontades. Nisso que nós estamos estudando aqui, irmãos, não compete o líder se ensoberbecer, se achar dono da razão e querer desenvolver na liderança o que ele quer, porque a função não é essa. A função do PGFAN é a gente fazer o que Deus...
A função do PGFAM é a gente dar lugar a Deus na nossa casa. A função, irmãos, o princípio do PGFAM é a gente abrir a porta da nossa casa e dizer: Deus, Tu és o pilar, Tu é a pedra de sustentação da nossa família e é o Senhor que nos mantém em pé, então seja feita a Tua vontade. Que eu diminua, que a minha vontade seja reduzida, ainda que a custo, para que a vontade do Senhor, o que, Jorge? Cresça. Olha, irmão, que desafio, viu? Então, quando você ouvir elogio, manda para Cristo. Quando as pessoas começarem a dizer: nossa, que bênção é a sua família, para a glória de Deus. Porque você e eu sabemos que, ai de nós, irmãos, se não fosse a mão do Senhor. Quando o elogio chega, a gente tem que lembrar, sabe de que? É de onde Deus tirou a gente. Rapaz, é mesmo que as pessoas estão elogiando: Deus, o Senhor fez um trabalho maravilhoso, porque só eu sei onde eu estava. Então, Senhor, receba a glória, receba a gratidão, receba o louvor. Vamos para frente? Meu tempo aqui está corrido. Como já vimos em lições anteriores, o ato de congregar tem um aspecto espiritual muito forte. Portanto, não faça do pequeno grupo familiar a sua pequena igreja, isolando-se da igreja. No sacerdócio familiar, você não está cuidando de uma igreja, mas sim da igreja. Olha, eu vou até repetir isso aqui. No pequeno grupo familiar, você não está cuidando de uma igreja, você está cuidando da igreja. Então, o que está acontecendo no PGFAM, irmãos, não se ensoberbeça. As motivações do seu coração de que, eu estou levando jeito para a pregação agora, eu acho que eu vou abrir um ministério. Agora eu estou entendendo como é que isso aqui funciona, eu acho que eu vou abrir aqui uma denominaçãozinha aqui, fazer um ponto de pregação na minha casa. Não, o que você está fazendo lá é uma extensão do que tem que acontecer aqui. A ideia do PGFAM é uma extensão da igreja, para culto, em família, e para discipulado dos vizinhos ou das pessoas da própria família. E em breve teremos reuniões das famílias, reuniões dos PGFAMs, uma família vai se encontrar com a outra para a gente cultuar e o nome do Senhor ser glorificado. Mas diante de tudo isso, o bom líder, ele deve vigiar na intenção e nas motivações do seu coração. Então, antes de começar o PGFAM na sua casa, se pergunte por que você está imbuído nisso. Veja o que está no seu coração, quais são as aspirações que você tem para isso. E vigie, para que Satanás não ganhe, não domine o seu coração. Vigie, para que o Senhor te fazendo prosperar, você não ache que é pela força do seu braço. Vigie, para você lembrar que a prosperidade, o crescimento da sua família, do seu ministério, quem dá é Deus. E não existe, irmão, força no seu braço. Eu já falei isso aqui uma vez, mas vale a pena dizer de novo, porque acho que vale muito a pena a gente relembrar desse conceito. Quando você se coloca em alguns lugares, você vai se manter lá enquanto sua mão consegue sustentar. E essa caneca que eu estou segurando aqui deve ter 300 gramas. Mas se eu passar uma hora segurando essa caneca aqui, meu braço vai aguentar? Vai pesar 1 tonelada e vai, ó. Quando eu me coloco em lugares pela força do meu braço, eu só me mantenho lá enquanto a força do meu braço conseguir me manter. Mas o braço não vai manter para sempre, não. E uma hora seu braço, e você cai junto. Então se coloque em lugares, coloque o seu coração em coisas que o Senhor chamou você para fazer, porque estando lá, pela mão do Senhor, ninguém te tira. Amém ou não amém? Ponto 2 aí da lição. A extensão do ministério pastoral. O bom líder é a extensão do ministério pastoral. Ponto 2.1. Todos acharam aí? Amém? Irmão Carlos está dizendo que deixa eu procurar aqui. Todo mundo achou? Tem um conceito na administração pública, não sei se os irmãos já ouviram, que é chamado de poder de polícia. Já ouviram isso? Essa expressão? O poder de polícia, para aqueles que não ouviram, é uma autoridade que é legalizada para que uma determinada instituição ou órgão público exerça a função de fiscalizar, penalizar. Então ele exerce, ele não é policial, mas ele exerce um poder que é equiparado a um poder policial, porque naquele âmbito, naquela matéria específica, ele tem autoridade para exercer força, ou através de notificação, através de processo administrativo infracional, multa, seja lá o que for.
Então, a vigilância sanitária exerce poder de polícia, o corpo de bombeiros exerce poder de polícia. Mas, no meu caso não, mas no caso da Secretaria de Saúde, por exemplo, eu posso dizer, não são policiais, mas exercem aquela função em determinada matéria específica de conhecimento ali, que no caso é a vigilância sanitária. Então, veja, aqui nesse ponto que nós estamos estudando, que é o ponto 2, que é a extensão do ministério pastoral, está lidando sobre uma matéria, uma autorização, abre aspas aqui, pastoral. Não é que você seja um pastor. Quando você estiver ministrando, né, nos PGFANs, na sua casa, na sua família, não é que naquele momento você sublimou ali sou pastor. Não, não é isso. Você está exercendo uma função como um poder de polícia pastoral, como uma extensão do ministério do pastor mesmo. Então, embora você não seja, desse exemplo aqui para tornar de uma maneira lúdica esse ponto da lição. Que o bom líder, ele é uma extensão do ministério do pastor, certo? Então, o Espírito Santo, conforme diz o nosso comentarista aí, o Espírito Santo é o pastor principal da igreja. Isso é fato, irmãos. Ele é quem cuida da edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 e 22. Porém, ele age também por meio de homens e mulheres chamados para o santo ministério. Por esta razão, a igreja tem um pastor e pastores auxiliares que trabalham sobre a sua liderança ministerial. O líder do pequeno grupo está sobre essa liderança e voz de comando. Eu falei aqui no início que no PGFAN, no PGI, nós exercemos uma liderança e nós estamos debaixo de outra liderança. Então eu preciso desenvolver concomitantemente os dois papéis. O que é que me cabe como líder aqui, sem esquecer que sou liderado ali? Tá claro isso aqui, irmãos? Os pequenos grupos familiares serão supervisionados por casais de obreiros e ministérios da Secretaria da Família e cuidarão das famílias no desenvolvimento desse projeto. As atividades e desafios que o líder do pequeno grupo familiar tiver poderão ser sanadas junto a estes casais que estarão supervisionando, porque você não estará sozinho. Terá alguém liderando junto com você. A Bíblia diz que o papel principal do pastor e membros do ministério é equiparar os santos para os santos, para que os santos desenvolvam cada qual o seu dom, chamado e ministério. A ideia é que, nessa extensão do ministério pastoral, dentro do PGFAN que nós estaremos liderando, nós temos capacidade de auxiliar e desenvolver as pessoas que compõem o nosso PGFAN, as suas habilidades cristãs, as suas competências, os dons que receberam da parte do Senhor e possam exercitar cada um o seu chamado. E sua função como líder lá está orientando para isso. E você tendo dificuldade, vai ter o casal de obreiro, vai ter a equipe do Ministério Pastoral que vai estar te auxiliando nessa caminhada. Vamos para o próximo tópico. Já estou acabando. Os princípios dessa extensão pastoral que eu citei aqui. A família e o PGFAN. O ponto, irmãos, é 2.2. Princípios da extensão pastoral. Para os irmãos localizarem aí. Aqueles que acharem, digam amém. A família e o PGFAN se torna a extensão da ação pastoral do seu pastor. Ajuda a pastorear as ovelhas do Senhor. Isto envolve 5 princípios fundamentais. Que princípios são esses? 1. Conhecer as ovelhas. No caso do PGFAN é muito fácil, porque suas ovelhas vai ser quem? Sua família, não é isso? Cuidar das ovelhas chega a ser gratificante. Porque você está cuidando dos seus. Procurar as ovelhas, irmãos, esse aqui é uma característica que nós precisamos ter. Se na sua família tem alguém afastado, alguém que precisa ser trazido para perto, melhor momento para fazer isso e você exercer esse princípio pastoral, de evangelizar, de relembrar aquele que está afastado do evangelho, que ele é amado pelo Senhor. Alimentar as ovelhas, função pastoral também. E lá na sua casa, quando você trouxer a palavra, a meditação, a reflexão, você vai estar alimentando também as ovelhas da sua casa. E proteger
essas ovelhas também é uma função pastoral. Ô irmãos, e coisa gratificante é a gente poder proteger os nossos. Trazer para perto, orar junto, cuidar. Ponto 2.3, discipular também é uma função pastoral. E o comentarista diz o seguinte aí, ó, discipular é um mandamento. Alguém poderá dizer, não tenho capacidade para liderar. Preste atenção. Não querer fazer é diferente de não saber fazer. Você dizer para mim assim, pastor, eu não sei liderar. É diferente de você dizer para mim, eu não quero liderar. Porque uma coisa é você não querer, outra coisa é você não saber. Porque se você diz para mim, olha, eu não sei, aqui você vai ser capacitado para aprender. Eu não quero, aí só a graça do eterno. Porque tem uma coisa, irmãos, que Deus nunca vai fazer. É o quê? Eu ainda digo mais, a nossa parte. Uma coisa que Deus nunca vai fazer, irmão, é a parte que compete a mim e a você. Deus faz a parte dele, Deus faz o impossível, até porque o impossível é realmente a parte dele. Mas a minha parte, Deus não faz. Então, pastor, não tenho habilidade. A gente vai chegar junto, a gente vai desenvolver. Quando foram construir o templo, a tenda, na verdade, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio ali, estavam construindo uma casa para o Senhor, uma tenda para o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo encheu aqueles homens de dons de artesão, de tecelão, porque eles queriam fazer, não tinham habilidade. O Espírito Santo é quem desenvolveu neles a habilidade. Aí eu digo para você nessa manhã, se você não tem a habilidade, mas você tem a vontade, o Espírito Santo desenvolve em você a habilidade. Irmãos, eu estou hoje aqui nessa manhã, e os irmãos que me acompanham sempre, eu estar dando aula aqui, é a graça do eterno, irmão. Porque, para ser sincero com os irmãos, eu não acho nem que eu devia estar aqui. Mas quem desenvolve a habilidade é o Espírito Santo. Então veja bem, o Espírito Santo quer usar a todos, e o segredo é a disposição e disponibilidade. Podem surgir, irmãos, muitos argumentos, como diz o comentarista. Não estou disposto a liderar, eu não estou seguro para fazer isso, o meu dom é outro. Mas não esqueçam que discipular é um chamado de todos. Não tem isso de, o meu dom não é discipular. O seu chamado, irmão, é discipular. Podemos chamar estes argumentos de sofisma. E o que é um sofisma? É uma mentira maquiada de verdade. É uma meia verdade. Mas uma meia verdade, não esqueçam os irmãos, é uma mentira inteira. Que se traduz por uma mentira do maligno, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Então, liderar um pequeno grupo familiar é discipular pessoas, é imprimir nelas o caráter de Cristo que recebemos um dia. Não são dons ou um chamado específico, é um mandamento a ser seguido e obedecido por cada cristão na terra. A grande comissão inclui fazer discípulos. Quando Jesus disse assim, olha aí por todo mundo, prega o evangelho e fazer discípulos de quê? De toda língua, de todo povo, língua e nação. Não diz que é um chamado para pessoas selecionadas, não. Todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador, que recebeu essa salvação, já está comissionado a evangelizar a outros. Mais um pouquinho para frente, o nosso comentário vai dizer assim, olha por outro lado, estamos falando de uma estrutura que funciona e que se organiza de forma natural. É discipular, irmãos, a sua família. Se os papéis relacionados às funções bíblicas em sua casa forem perdidos, nas próximas lições trataremos de como resgatar essa compreensão. Ponto 3. O título diz, alcançando as necessidades dos seus liderados. 3.1. Atender às necessidades da família. Eu vou me antecipar aqui porque a gente vai meio que chover no molhado nessa parte. Porque o líder aqui, a gente já aprendeu aqui hoje de manhã, ele serve, ele olha para a família dele com um olhar de cuidado, ele vai procurar identificar as necessidades que a família tem. E ele vai prover para a família dele, seja emocionalmente, espiritualmente ou materialmente.
Então, atender às necessidades das famílias ou da sua própria família está imbuído nisso. O ponto 3.2, mobilização do pequeno grupo pelo amor fraternal. Coisa interessante para a gente aí. O bom líder de um pequeno grupo familiar, ele saberá mobilizar os membros da sua família para que todos se preocupem uns com os outros. Essa preocupação não deve traduzir ansiedade ou angústia, e sim zelo e amor fraternal. Não tem que ser o líder a fazer necessariamente. É preciso haver desprendimento e excelência na distribuição das ações e mobilização dos demais, quando necessário, até para o desenvolvimento e treinamento de outros líderes. Isso mantém a vida do corpo e no corpo pela ação dos seus membros. Eu dou um exemplo aqui, na última aula que eu ministrei sobre a formação do PG FAM, que o líder do PG FAM, ele não tem a obrigação, por exemplo, de pregar toda semana. Mas visionário, líder, conhecedor daqueles que compõem o seu PG FAM, ele pode dizer para a filha, para o filho, olha, a próxima reflexão é com você. O louvor. E todos dentro da família vão participando desse momento cultico, se importando uns com os outros. E isso desenvolve o senso de importância, de pertencimento. Isso traz para perto. Parecem ações simples, e são, mas que têm um grande impacto. A responsabilidade do líder com o pequeno grupo, vamos ver? E aí o pastor trouxe para a gente, irmãos, uma série de exemplos. É o ponto 3.3. Responsabilidades do líder do pequeno grupo. Já estamos concluindo, viu, irmãos? Orar diariamente pelos membros da sua família. Poxa, pastor, mas é tão óbvio. E tem gente que não ora. Garantir que cada membro da sua família se sinta bem discipulado e cuidado. É uma responsabilidade do líder do PG FAM. Orientar e cuidar dos membros da sua família a viver uma vida cristã vitoriosa. Eu estou lendo bem devagar, viu, irmãos? É de propósito aqui, para a gente ter bem claro esses conceitos dessas responsabilidades. Garantir que cada semana o relatório das reuniões seja fielmente preenchido e entregue à liderança para acompanhamento. Até porque, irmãos, é por esse relatório que a gente vai saber se você está tendo alguma dificuldade. É através do relatório que a gente vai conseguir te ajudar. Olha, eu estou tendo dificuldade na palavra, na explanação da palavra. Eu estou tendo dificuldade na comunicação. A gente vai te ajudar. Outra responsabilidade. Cuidar para que o momento da palavra de Deus na reunião familiar seja simples, porém cheio de amor e acompanhado por todos. Você não estuda a Bíblia só para você, a reunião não é para você se exaltar, é para você tornar algo comum. O que é comum? Que todos participem. Guiar e motivar sempre todos os membros da família. Conduzir a família e traçar metas e estratégias para alcançar pessoas para Cristo. É aquela pergunta, se essa palavra que a gente leu hoje, que a gente refletiu hoje, esse louvor que nós cantamos, essa oração que fizemos foi tão importante para nós, foi tão acalentador para nós, quantos mais não podem ser abençoados por essa palavra? E a gente começa a ter a preocupação de convidar alguém, né, para participar do pequeno grupo familiar, e aí outras pessoas vão sendo evangelizadas. Garantindo um clima de companheirismo, alegria e comunhão entre os membros. Distribuir tarefas e responsabilidades entre todos para que outras famílias sejam incluídas no projeto. Ou seja, quando chegarmos na fase do espelho, a nossa família será referência para outras famílias se reunirem. A conclusão da nossa lição, o pastor diz, da missão da família que está inserida neste formato da nossa igreja, representar a sua igreja e o seu pastor, com zelo e lealdade no desenvolvimento deste lindo projeto. Desse lindo projeto, cuidado, lembrando sempre de não estarmos fazendo discípulos para nós, irmãos, isso aqui é importante, mas fazer para Cristo. Por isso,
Compartilhar a visão missional da igreja onde você serve é imprescindível. Planejar e comunicar as próximas reuniões vai estimular em todos o desejo de que se estabeleça uma cultura familiar, garantindo sempre o clima de alegria, amizade, comunhão e companheirismo. Nessa manhã, nós estudamos nessa manhã, refletimos um pouco sobre a importância do líder, as características que esse líder precisa ter. E no final dessa lição eu quero trazer uma reflexão para você no sentido de quais habilidades como líder você precisa ainda desenvolver. Porque, irmãos, nós somos imperfeitos. Nós somos limitados. Ninguém aqui que está me ouvindo, e nem a mim que estou falando, tem todas as habilidades, todos os recursos necessários para ser um líder, seja de um pequeno grupo, ou de uma igreja, ou de um ministério exemplar. Porque nós não somos perfeitos. Então sempre vai existir em nós algo que precisa ser melhorado. Será que na minha família eu preciso melhorar o meu comprometimento com a oração? Ou será que na minha família eu já oro bem, as pessoas veem em mim alguém que reflete a Cristo, mas eu talvez precise melhorar o meu tom de voz? Talvez eu precise melhorar a minha educação para que a minha família perceba que é amada. Talvez na minha família eu precise ser mais paciente com o menino pequeno, para que na minha casa tenha uma harmonia na hora do culto. O que em nós, irmãos, que precisa ser melhorado para que Cristo cresça na nossa família? E eu queria deixar essa reflexão para os irmãos nessa manhã. Então, eu não tenho a resposta para isso, porque a resposta para isso quem tem é cada um dos irmãos. O que é que eu, irmão Erickson, preciso ainda desenvolver como habilidade para que Cristo apareça mais e seja evidenciado em mim e no meio da minha família? Levem essa pergunta para casa e que Deus em Cristo, irmãos, nos dê a graça, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria necessária e que as nossas famílias sejam para a glória de Deus.